Confie os seus cabelos nas mãos de profissionais e siga as novas tendências no novo salão de cabeleireiros de Vieira do Minho. Suzy Hairstyle, um estilo, uma atitude, uma personalidade. A partir do dia 9 de maio em Vieira do Minho, na Rua do Imigrante, junto à Polícia Municipal. Olá a todos, sejam bem-vindos à VMTV. Hoje, 25 de Abril, comemora-se em Portugal o Dia da Liberdade. E connosco temos um capitão de Abril, o Tenente-General Franco Xarais, que nos vai dar a sua visão sobre o 25 de Abril, ele que a viveu na primeira pessoa. Muito bom dia, Sr. Tenente-General, e desde já nosso obrigado por nos dar o privilégio de ter esta entrevista consigo, um homem que viveu na primeira pessoa o 25 de Abril. O Sr. Tenente-General esteve envolvido nas operações do 25 de Abril. Como é que começou o dia? Não é importante o dia. O que é importante é que aquilo que os militares fizeram. E, de facto, os militares, em determinada altura, em 1973, determinada altura, tiveram um processo praticamente contra os seus superiores, que era um processo corporativo e de defesa dos seus interesses como capitães. Mas criaram uma série de reuniões, então, a determinada altura, chegaram à conclusão que não valia a pena, não é, pôr os seus problemas aos seus superiores, que era a mesma coisa que bater com a cabeça numa parede. Portanto, nunca mais o seu problema conseguiria ser resolvido. Mas o problema desses capitães é que eles tinham, não é, combatido em África, já iam praticamente na quarta mobilização de combate como combatentes em África, e não só o poder lhe resolvia os problemas, como eles conheceram profundamente os casos, por exemplo, de guerra em Angola, Moçambique e na Guiné. E eles perceberam também que aquela exigência corporativa que não tinha razão de existir, porque havia uma razão muito maior, que era a razão da guerra, em que eles eram, não é, envolvidos praticamente em 2 anos. Passavam 2 anos na guerra e tinham aqui 1 ano de intervalo e alguns nem 1 ano. E então chegaram à conclusão que aquilo que viram e que viveram em territórios como Angola, Moçambique e na Guiné, não é, que a guerra não tinha o mínimo de razão de existir. Quer dizer, não favorecia ou não defendia os interesses, não é, do povo português. Porque, na altura, o regime dizia que Portugal tinha domínio a Timor, que era um território extremamente extenso, grande, cobria até todos os países da Europa, o maior, não é? Mas o que se passava é que o regime anterior deixou ir 2 milhões de portugueses, não é, servir nas casas dos franceses, dos alemães, dos canadianos, dos americanos, não é? Mulheres iam servir nessas casas, os homens iam trabalhar na construção civil. Não é? Quando esses 2 milhões deviam ter sido canalizados pelo poder político da altura, não é, para a África. E, portanto, nós estávamos numa guerra, os capitães perceberam que estavam numa guerra, não é, em que não sabiam o que é que estavam a defender, porque estavam a combater num país onde havia, dizia o poder político na altura, que tinha 8 milhões de pretos em Angola e que em Moçambique tinha 7 milhões, ou ao contrário, já nem me lembro qual era o número, mas esses países, quando se tornaram independentes, fizeram os seus censos à população, contaram 20 milhões. Portanto, o que acontecia em Angola? Havia 20 milhões de pretos, não é? E havia 700 mil brancos que queriam mandar-nos 20 milhões de pretos. E eles revoltaram-se. Em Moçambique a mesma coisa, não é? O que é que havia? Havia lá
200 ou 300 ou 400 mil brancos, não é, que praticamente trabalhavam nos caminhos de ferro, a maioria, nas ligações entre os portos de Moçambique e ligações com a África do Sul e com a Rodésia. E, portanto, para exportar ou transportar ou exportar, não é, riquezas desses dois países limítrofes. E, portanto, o que é que estava a fazer aqueles contingentes sucessivos de jovens portugueses que eram lançados nessa guerra? Estavam a defender o quê? Os 700 mil brancos contra os 20 milhões pretos? Ou os 300 mil brancos contra... Ou estavam a defender outros interesses? Os interesses do café, os interesses do açúcar, dos grandes, não é? Produtores de café, de açúcar, de algodão, ou de ferro, ou de petróleo. Estavam a defender, eram esses grandes interesses, onde se criavam as grandes fortunas entre as 6 famílias que praticamente em Portugal, na altura, dominavam o poder económico. Ora, os capitães abriram os olhos e disseram, não, isto só tem uma solução, é substituir, não é, este governo, mandá-lo para casa, ou seja, para onde for, e arranjar gente que, de facto, trate, não é, dos interesses da população portuguesa. E então, a certa altura, houve uma série de reuniões e os capitães, ao contrário do que nem eu sonhava, tiveram a capacidade de se reunir e de comungarem de um objetivo comum, que era a substituição do regime anterior da ditadura, em que meia dúzia de portugueses, no fundo, dominavam a nossa população, que na altura lá ia perto já dos 9 milhões, qualquer coisa de habitantes, que, em vez de ter uma vida mais ou menos folgada, como tinha, por exemplo, uma Suíça, uma Holanda, uma coisa qualquer desse género, não é? Havia meia dúzia que, como é que se chama, que exploravam os interesses do trabalho desses 8 milhões, e esses 8 milhões, não é? A maior parte deles praticamente eram analfabetos. 30% eram seguramente analfabetos, porque não sabiam ler nem escrever, e os outros 30% só sabiam assinar o nome, não é? E quando era preciso, os isso papéis... interessava também ao regime, Sr. Tenente-General. Isso também interessava ao regime. Exatamente, porque esses regimes de ditadura, o grande princípio é dividir para reinar. É o primeiro princípio. E, portanto, dividiram os que têm, não é, daqueles que não têm. E procurar que os que não tenham sejam o mais ignorantes possíveis, para não afetar os interesses dos que têm. Portanto, a política, no fundo, é isto. E os capitães tiveram a capacidade de se organizar e organizaram 2 grupos. Um ia escrever um papel para depois dizer ao país o que é que os militares iam fazer, claramente. E outro grupo foi encarregado de mobilizar os capitães e os homens que esses capitães comandavam, os sargentos e os oficiais milicianos e do quadro, quer dizer, os seus inferiores, e levá-los a ocupar objetivos que depois um dos capitães ficou encarregado, não é, de definir quais eram os objetivos que seriam ocupados. No dia 25 de abril, nem eu sabia, estes 2 grupos, o que estavam a preparar o papel e o que estavam a preparar na ocupação dos objetivos a nível nacional, não é, nenhum sabia a data do dia em que aquilo se ia passar. Só sabia o comandante, não é, de unidades militares. Os que estavam a fazer o programa não tinham nada a saber, não é? O que tinham, que a obrigação deles era, não é, escrever o tal papel. E, portanto, no dia 25 de abril, eu estava normalmente em casa, como qualquer, não é, maioria até dos militares, que não estavam enfronhados, portanto, nestes 2 esquemas. Foram avisados pela senha? Foram avisados ao ouvir a senha? Não, isso era lá com os militares.
tinham que ouvir as suas senhas, à segunda senha tinham que agarrar nos seus sargentos e nas suas praças e virem para a rua. Portanto, o êxito da operação é um êxito não só dos capitães, mas um êxito dos seus comandados. E, no fundo, os seus comandados, embora eles fossem militares de carreira, os seus comandados, no fundo, eram o povo. Era o princípio, eram os mais jovens, era o povo mais jovem do país. Era o soldado. E, portanto, o 25 de Abril, não é feito quando a gente fala nos capitães, não é preciso juntar os capitães, na verdade, os soldados e os seus sargentos. Porque sem eles também não tinham capacidade de fazer 25 de Abril. Há um episódio interessante que é um soldado que, à ordem do general para disparar sobre Salgueiro Maia, ele não dispara. É um soldado que, no fundo, poderá dizer salva a Revolução. É um soldado que tem consciência política. É um soldado que sabe política. E ele, naquela altura, avaliou, não é? Eu disparo contra quem, não é? Contra quem oprimiu o meu povo, a que eu pertenço, onde eu nasci, que oprimiu esse povo durante 50 anos, ou disparo com estes jovens que os querem mandar embora? E ele teve uma decisão política, esse jovem. É por isso que ainda há bocado na intervenção que fiz aqui na autarquia, eu faço um apelo aos pais e às mães deste país, não é, que inculquem nos seus filhos ou nos seus netos o gosto pela política. Porque a política é mãe da ciência, da técnica, da tecnologia, é mãe de todas as artes, não é? Das artes e da ciência. Qualquer cientista só é bom se for, e útil, se for um bom político. Porque os políticos são aquilo que qualquer país do mundo, não é? Seja a ideologia que defenda, são as peças mais importantes, não é, da governação desses países. É claro que quanto a ética, digamos, acompanhar a política, evidentemente que as soluções daqueles políticos serão as mais corretas. Ou em outras palavras, vulgares, quanto mais honesto for o político, mais ele é útil para a sociedade. Sr. Tenente-General, o 25 de Abril nós estamos habituados a ver as imagens dos militares em Lisboa, pelas ruas de Lisboa, a preparar a Revolução. Mas a Revolução não foi só em Lisboa, foi pelo país todo. Havia militares envolvidos em todos os quartéis, em todas as regiões administrativas. De norte a sul do país. Portanto, é sinal de que qualquer coisa se vai passar, pelo menos o antigo regime foi ao ar. Repare o que os capitães fizeram. Agarraram no antigo presidente da República e do presidente do governo e mandaram-nos conviver com os seus pares brasileiros. Porque na altura o Brasil tinha uma ditadura. Então, quer dizer, o lugar deles era junto dos seus colegas, não é, brasileiros. Porque os brasileiros são nossos irmãos. Então, a gente, em vez de lhes cortar o pescoço ou fuzilá-los, como fez qualquer revolução que a gente conhece neste mundo, começa sempre por aí, não é? Os capitães não o fizeram. Tiveram um mau feitio, não é, de marimbarem-se para os antigos ministros, os antigos diretores nacionais, para os antigos, não é, homens da PID e etc. Só os meteram na cadeia porque a população andava, numa fase logo inicial, à procura dos PIDs, a caçar PIDs. E, evidentemente, que a população, o desejo deles era cortar a cabeça àqueles tipos. Mas a população teve o discernimento de os ir entregar aos militares. Por alguma razão,
E os militares o que é que fizeram? Meteram-nos com certeza na cadeia, mas não sabiam o que é que haviam fazer deles, não é? Puseram-nos ali, não os fuzilaram, não é? Nem até praticamente conseguiram uma solução para os condenar. Naquela altura nós conseguimos todos os militares. A partir de 25 de Abril a gente conseguiu o que queria. E nós conseguimos, pro bono, sem aquela apetência de ganhar dinheiro, cerca de meia centena de advogados que se dispuseram a encontrar uma solução para resolver o problema dos PIDs e da DGS. Os 50 discutiram uns com os outros e a gente teve que estar à espera e nunca conseguimos que eles encontrassem solução nenhuma. Porque havia um princípio que acho que é quase sagrado, que é o não negar a retroatividade das leis. Isto é, a gente criar uma lei, não é, de momento, para eu condenar um crime que foi cometido ao abrigo de outra lei, não é? E, portanto, eu não podia criar uma lei para condenar um ex-ministro, um diretor nacional, um tipo daquilo. Porque também estava a cumprir ordens. Portanto, solução dos capitães, solução sábia, não é? Quando os encontrava, um general então mandava-os para casa, não é? Os ministros apareceram logo, ainda bem, não é? Mas a gente não foi atrás nenhum. E havia muitos que a gente devia ter ido atrás, porque a grande corrupção dentro do nosso país foi nessa fase. Não é agora com a democracia. Com a democracia há a corrupção, mas ela está controlada por uma coisa que também é sagrada, que é a liberdade de expressão e a liberdade de comunicação. São as liberdades todas que nós temos, não é? Logo, imediatamente, temos não, o povo português retirou-as, ganhou-as, não é? E conquistou-as, logo a seguir no dia 26 de Abril. Que é provas? A grande manifestação do povo no 1º de Maio, não é? Por todo o território nacional. Não foi só em Lisboa, não é? Mas eu vi, e foi a alegria de todos os capitães, é ver naquelas grandes manifestações, todas elas até praticamente a aprovação da Constituição, e depois disso, hoje muito próximo dos dias que nós vivemos, é ver a população na rua, não é, com as mães, com os seus carrinhos de bebê, e levam os seus bebés, os seus filhos mais pequenos, às manifestações para conquistarem as suas, manterem livres as suas conquistas e conquistar outras. Porque o povo português, as classes mais desfavorecidas, ainda não conseguiram atingir ou conquistar aquilo que é sagrado para qualquer família em Portugal, que é o direito à habitação, uma habitação condigna, é o direito a ter pão na mesa para toda a gente, e é também outro direito, é esse que pode tornar grande um povo, que é o direito a educarem os seus filhos. Não só dar-lhe a 4ª classe, não só dar-lhe o 12º ano de escolaridade obrigatória, não é? Mas dar-lhe a possibilidade de ele ser ou engenheiro ou coisa, porque é aí, nesse nível do engenheiro, do advogado, do cientista, é nesse nível que de facto se encontram as sinergias de qualquer povo, não é? Nós, por exemplo, a determinada altura, nós somos ainda hoje acusados de ser a desgraça atual do que passa no povo português, do subdesenvolvimento do povo português, não é? Somos acusados, eu ouço no eixo do mal, eu ouço um jovem a dizer que o mal do país foram as nacionalizações. Não, o mal do país foram as nacionalizações não terem sido entregues à juventude do nosso país. Porque nós tínhamos engenheiros, tínhamos médicos, tínhamos advogados, tínhamos o que fosse preciso, gestores de empresas, tínhamos disso tudo e até tínhamos alunos, não é, licenciados com 20 valores.
Quer dizer, eu precisava lá naquela altura, era fundamental, não é? Como é que se chama? Um banqueiro que soubesse finanças. Não, a gente punha lá um jovem naquela altura, à frente de um banco, não é? E aquele jovem, não é? Se não sabia finanças, que aprendesse na prática. Ele sabia as finanças do seu curso, mas o problema depois é prática e é depois a vigarice, não é, que tornei essa coisa toda que o banqueiro tem a obrigação de saber o que é que os apetites, no fundo, como é que se chama? Que rodeiam a moeda, não é? O dinheiro. Portanto, 25 de Abril é uma data importante, mas o mais importante da Revolução é o período que vai entre 25 de Abril e 25 de Abril de 1976. É o primeiro ano. É o primeiro ano. Segundo ano. Não é primeiro, o mais importante é o segundo. É o segundo. É o segundo. É o PREC. É o período do verão quente. Aí a gente viu nas ruas, não é? O povo do nosso país, as greves, a intersindical, a GT, como é que se chama? A gestação do GT, estava tudo na rua, vinha tudo para a rua. O Partido Socialista vinha para a rua com os seus militantes. O Partido Social Democrata andava na rua com os seus militantes. Foi uma fase rica do povo português. O povo português aprendeu o que era a política, porque a política é a arte de atingir os seus objetivos do ser humano. E, portanto, o ser humano não pode viver sem política, porque a política é a arte de atingir objetivos. E objetivos têm o desgraçado do nosso conterrâneo que tem que pôr na mesa, não é, aos seus filhos e que não tem dinheiro, muitas vezes, para mandar para a universidade. Ele ainda vai para faz ainda o ciclo secundário, mas depois ele não tem dinheiro para pôr na universidade. Porque a porcaria das nossas, desculpa de eu dizer, das nossas universidades, estão acantonadas em Lisboa, no Porto, nos grandes centros comerciais, populacionais. Quando as universidades, desculpe, deviam estar no meio do Alentejo, ou no meio do interior, deviam estar no interior. E ainda bem que o 25 de Abril permitiu a explosão dos institutos superiores, universidades, a Universidade da Beira, a Universidade de Trás-os-Montes, a Universidade do Algarve, não é? E conseguiu-se desbloquear o centralismo da Universidade em Coimbra, não é? Ou em Lisboa, e depois mais tarde no Porto. Portanto, é preciso muitas universidades, não em Lisboa e no Porto, porque o desgraçado do pai, não é, do aluno, não tem dinheiro para pagar uma nova casa para o seu filho, para viver na cidade de Lisboa ou do Porto, não é, que são as cidades mais caras do país. Portanto, essas universidades novas, a Universidade Clássica, não é, de Lisboa, não é, têm que ser exportadas para o campo. Desculpem lá, quer dizer, e não é o dinheiro um obstáculo para uma coisa destas, não é? Eu visitei universidades, por exemplo, na Líbia, não é? O refeitório de uma universidade na Líbia é uma cruz, não é? No centro está as cozinhas e depois há 4 refeitórios e eles servem 4.000 refeições, não é? Ao almoço. Portanto, as cozinhas estão centralizadas, cada uma tem o seu self-service na frente, eles vão lá, põem a sua comidinha, não é? Cada uma daquelas 4 áreas em cruz. A universidade tem alojamento para os seus alunos, não é? Tem lá os seus laboratórios, fora de Tripoli, ou da outra, de Benghazi, não é? Então, no interior, como é que se chama? Estão fora dos grandes centros.
grandes centros. Sr. Tenente-General, o senhor falou nesses 2 primeiros anos, que foram os anos mais onde se evoluiu a democracia, onde se começou a chegar ao verão quente. O verão quente começou porquê? Porque o povo estava na rua, não é? E o poder executivo não gostava, não é? Criou-se muito bem comportados em casa, não é? É o que acontece hoje ao poder executivo e é o que vai acontecer ao Partido Socialista, queira que não. Ele não vai ter uma vida fácil, porque o polícia está farto, não é? De não ter promoções, não é? Não ter melhoria nos seus vencimentos, está farto de fazer serviço, praticamente, eu dizia, pro bono, não é? Defender lá os campos de futebol, não é? Aquelas coisas todas, não é? E para receber a gratificação por ter feito aquele serviço ou extra, quer dizer, o polícia pena, não é? E mais, tem os professores à perna, não é? Não sei há quantos anos não se dá o aumento aos funcionários públicos e eles, não é? Estão a remoer, quer o Partido Socialista, queira que não. Atenção ao Partido Socialista, ao Partido Social Democrata, à Assembleia da República, a todos os partidos, porque o Chega, não é? Quer, né, das duas uma também, ou se integra na democracia portuguesa, como se chama, na discussão dos problemas portugueses, não é, com os outros partidos, para encontrar as melhores soluções do coisa. Agora que não pense, que não lhe passe pela cabeça, não é, substituir, não é, ou dominar os partidos atuais da Assembleia. O senhor vê o estado das coisas hoje em Portugal como o verão quente de 76? Foi época áurea, naquela altura... Mas vê as coisas parecidas? Vê o estado das coisas hoje em dia iguais como em 76? Não. Porque hoje o povo está apático, não é? E em 76 não? Em 75, não é? Estava tudo na rua, a defender os seus interesses, não é? E depois houve uma fase, não é, em que o povo não gostou, que foi a fase da social-democracia, a fase da Troika, não é? A fase, não é, tenebrosa. Desculpem lá, eu não entendo como é que a Comunidade Europeia, ou melhor, o Banco Europeu, o nosso banco, o Banco Central dos bancos da Comunidade Europeia, emprestava o dinheiro aos bancos a 1% de juros. E fizeram... A Troika. A Troika, não é? A Troika fez um apoio ao nosso governo em que a gente tinha que pagar à Comunidade Europeia, acho que era o dinheiro a 4% de juros, não é? Foi a 4%, 2%, e aos bancos emprestavam 1%. Porquê? Porquê é que não empresta ao governo 1%, como empresta ao banco? Não, a Troika acabou por, e mais o FMI, acabaram por vir explorar, não é, a pouca capacidade, não é, produtiva, económica dos portugueses, obrigá-los a pagar. Sr. Tenente-General, o senhor esteve envolvido nas operações do 25 de Abril como oficial de comunicações, se não estou em erro. Não, eu fui encarregado de contribuir para a elaboração de um documento muito importante que se chamou Programa do Movimento das Forças Armadas. E foi por também eu ter escrito esse programa que, a determinada altura, um dos capitães resolveu-me indicar o meu nome para o segundo Conselho de Estado. Não é? O primeiro Conselho de Estado tinha uma comissão coordenadora de capitães, por acaso não era capitães, tinha lá um coronel, não é, 2 majores, que era o Vasconcelos, o Vítor Alves e o Malantunes, no caso do Exército, e depois tinha 2 marinheiros e 2 oficiais da Força Aérea. Mas eles foram para o governo. Eu queria dizer
no fundo, aqui enaltecer o programa do momento das Forças Armadas. O que é que os capitães lhes passou, não é, que tiveram que elaborar o programa, o que é que lhes passou pela cabeça? Um esquema muito simples. Diz assim, os militares vão, como não há Assembleia Legislativa, os militares vão ficar responsáveis para legislar para o país. E vão ficar responsáveis para dominar ou comandar os militares, todos. E depois, ao mesmo tempo, demos uma tarefa aos civis. Os civis vão exercer o poder político, o poder executivo. E, portanto, houve um governo que nós entregamos aquele governo aos civis. E, portanto, nós, logo à partida, não é, criamos um programa de governo, não é, que apresentamos também aos civis. Portanto, o programa de momento das Forças Armadas inclui uma tarefa para os militares, uma tarefa para os civis. Militares, poder legislativo e legislar para as Forças Armadas. Civis, não é, poder executivo. E então foi, como sabem, o general Spínola nomeou um civil para gerir o primeiro governo provisório. Esse civil, e mais, o programa que a gente deu a esse governo é que devia ter ministros sem pastas e queríamos que aqueles lugares fossem ocupados pelos dirigentes do velho partido, que era o Partido Comunista, não é? E do MDP-CDE, que eram os partidos que surgiram, nasceram e vieram à luz do dia no PMDD, e depois do Partido Socialista, que estava a ser formado fora e veio para dentro, e, portanto, um lugar era para o dirigente desse partido e outro lugar para o dirigente do PPD, não é? Que tinha surgido de uma divisão da União Nacional, no fundo. Era assim que surgiram os partidos. Mas logo de entrada, a gente impôs os militares, através da Junta de Salvação Nacional, dizem assim, queremos nesses ministros sem pasta, e o resto dos ministros é lá com o primeiro-ministro. E, portanto, mas a seguir, não é, o Palma Carlos, que era o primeiro-ministro, chegou à conclusão que não sabia governar sem tropa. Precisava de forças, armas. Para quê? Para reprimir, não é, o povo que vinha para a rua exigir o aumento de salários, não é? Porque o que ganhava era muito pouco. Não é? E, portanto, ele queria reprimir aqueles rapazes com tropa, queria tropa. Porquê? Porque a polícia estava saneada. Ninguém acreditava na polícia. A Guarda Republicana, ninguém respeitava a Guarda Republicana. Portanto, ele queria militares. E a gente mandou o tipo dar uma volta. E ele deu a volta e foi-se embora. E depois o presidente da Junta teve que arranjar outro civil. Não encontrou, porque ninguém se ia meter numa coisa daquelas naquela altura, porque só os militares é que eram, digamos, os deuses, praticamente, do país naquela altura. E que as pessoas obedeciam. E que as pessoas obedeciam. Exatamente, respeitavam. Respeitavam. Tinham muito respeito pelos militares. Era esse o absolutamente. sentimento. No verão quente de 1975, o nosso prestígio extravasou as fronteiras. Éramos prestigiados, não é, como militares. As Forças Armadas nunca mais conseguiram esse prestígio. E quase é risco de o perderem, não é? Mas como se chama, o almirante Goimel lá deu um cheirinho, não é? Dizer que os militares, de facto, são importantes para uma nação, não é? Não só para ser ostracizados, podem ser aproveitados. Se não tem guerra, que sejam aproveitados para, não é? Para a paz. Na paz e no apoio às populações. Porque, evidentemente, eu sou contra, neste momento, o serviço militar que nós temos neste momento, que, no fundo, é um serviço de mercenários,
não é? Os nossos soldados para a tropa são pagos, e os sargentos, não é? E os nossos oficiais, não é, normais das Forças Armadas têm uma vida como, não é, como tinham os generais e os oficiais superiores de antigamente, não é? Quando, não é, foi posta de parte e o poder político tem atenção, não é? Porque nós temos, não é, estamos atrás, abraços com 4 ou 5 guerras simultâneas, não é? É a guerra do clima, climática, é a guerra da pandemia, que esta não acabou, nem acaba, temos que esperar que venha outra, não é? É a guerra do desenvolvimento, porque o nosso povo ainda não tem a garantia de ter o pão na mesa para alimentar a sua família, os seus filhos, não há garantia. A classe média não tem, já começa a perder, não é, essa garantia, não sabe qual é o dia da manhã. Eu encontrei esse fenómeno quando como é que se chama, os imigrantes me convidaram para ir aos Estados Unidos, não é? Fiquei em casa do imigrante mais velho, e o imigrante mais velho dizia-me assim: eu estou aqui nos Estados Unidos há 45 anos, não é? Sou altamente respeitado dentro da minha empresa, eu era um capataz, digamos, uma empresa qualquer, e sou respeitado pelos trabalhadores e pelos responsáveis, pelos donos da empresa, mas não sei se amanhã, quando chegar à empresa, eles me digam muito obrigado, mas já não precisamos de si. Era assim, não é, que o trabalhador, por exemplo, nos Estados Unidos, não é, vivia e julgo que vive, não é? Porque eu nunca encontrei tantos sem-abrigos na rua como vi em Nova Iorque, no centro, ali na Broadway, não é? Eu vi aquela população à procura das caixas de cartão. E, olha, isto eu tinha muito que dizer, de maneira que eu sei que queria me provocar com o 25 de novembro. 25 de novembro Sim. Não foi nada, desculpe lá. Quer dizer, paraquedistas na rua, os gajos não foram a Belém, porquê? Eles foram lá para as bases, andaram a passear nas bases. E mais, Denis de Almeida na rua, os canhões como se chama, do Rallis na rua, apontados para onde? Para a autoestrada. Quem era o inimigo? Quer dizer, não estavam apontados para Belém, não é? Quer dizer, havia comunistas na rua, não é? À frente do regimento de comandos. O que é que eles lá estavam a fazer? Não é? O quê? O gajo estava a espiar os comandos para ver para onde é que os comandos iam, não é? Se iam dar cabo, não é, da democracia que o país tinha. Não é? E foi, no fundo, o que se passou. Porque a gente esperava qualquer coisa no mês de novembro. Mas a data que eu, pessoalmente, esperava era o 11 de novembro, que foi a data da independência da Angola. Porque, como todos sabem, houve ali no período de verão quente, não é? Os militares, o povo português, foi altamente atacado, não é? Pelo extrema-direita, que fez uma sabotagem brutal sobre o povo português, não é? Aquelas 6 famílias sacaram as divisas, não é, que havia no Banco Central, não é? E exportaram, levaram-nas lá para fora, porque na altura eles dominavam o poder político, e deixaram a determinada altura, e eu aí estou a falar já para o este mal, a determinada altura é o banco nosso, o Banco de Portugal, que nos avisa ou nacionalizam já ou vão nacionalizar paredes, não é? E está em risco as pequenas, como é que se chama, depósitos na banca, não é? Dos pequenos. Tínhamos aqui muito que falar, Sr. Tenente-General. O nosso 25 de novembro foi importante. Foi importante o 25 de novembro só por causa de uma coisa. É que os militares obrigaram o Partido Socialista, o Partido Social Democrata, que eles hoje dizem que são os libertadores, não o libertaram a ponta de um chave, desculpe lá o termo. A gente obrigou-os a ir para a Assembleia Constituinte e escreverem a Constituição, que era a obrigação deles desde
não é, para as primeiras eleições que foram feitas em 1975 para a Constituinte. O pai da democracia não é o Mário Soares, nem o Soares Carneiro, desculpem lá, nem os militares. O pai da democracia é o povo português, que a conquistou, não é, nesse verão quente de 25 de Abril. Derrotou a extrema-direita. A extrema-direita, não é, sabotou o país, como de tal maneira que o país ficou seco de divisas e para comprar aquilo que era fundamental na altura de matérias do exterior para transformar cá dentro, do petróleo, não é, do ferro e essas coisas todas, o povo português tinha que o pagar antes e só depois é que a gente recebia o petróleo. Que é uma coisa hoje, não é, que a gente não assiste. A gente faz a encomenda, não é, está garantido, vem o petróleo e lá apareceu o dinheiro. Naquela altura, não. O Vasconcelos, que é um desgraçado, tinha que se desenhar. Foi um período extremamente importante. Foi o período em que o trabalhador português deu um dia do seu salário, não é, para alimentar a revolução. Foi um período extremamente importante. Trabalhador. E eu digo mesmo, a média burguesia, a alta burguesia não, desculpe lá, mas a média burguesia, a média, os trabalhadores, eles estiveram unidos, praticamente. Na rua, a gente via o Partido Socialista, via o Partido Social Democrata, via o Partido Comunista, via a CGTP, via o nascimento do MoGT, via isso tudo. Muito bem, Sr. Tenente-General, nosso muito obrigado pela entrevista que nos concedeu. É um marco histórico, são palavras históricas que aqui ficam gravadas. A todos vocês que acompanharam esta entrevista com o Sr. Tenente-General Franco Xarais, o nosso muito obrigado. Estejam desse lado, na VMTV, partilhem este vídeo, deixem o vosso comentário e, se puder, apoiem este projeto. Até já!